Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Roda Mundo, hoje apresentado por mim. Na edição que logo mais daremos início, além da Ana Prestes, titular da coluna Notas Internacionais, publicada no Opera Mundi e em outros veículos independentes, e da Vanessa Martina Silva, editora do site parceiro Diálogos do Sul, contaremos com a presença do repórter Lucas Stanislau, do Opera Mundi, que cobriu as mais recentes eleições parlamentares na Venezuela e que hoje vai substituir Stephanie Brito, do projeto Educação Popular para os Estados Unidos. Eu estou substituindo a Haroldo Cerávulo, nosso mediador oficial do programa Roda Mundo. Antes de começar, gostaria de agradecer especialmente você que apoia o Opera Mundi por meio de uma assinatura solidária que pode ser feita no endereço www.operamundi.com.br/apoio ou participando do clube de canais aqui mesmo no YouTube, compartilhando conteúdo, se inscrevendo no canal, etc. O apoio dos espectadores é fundamental para mantermos e ampliarmos nosso jornalismo independente de qualidade. Eu quero convidar nossos debatedores para subirem aqui ao nosso programa. Boa noite, Ana. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. O primeiro tema que eu queria tratar com vocês é Estados Unidos. É o primeiro assunto do nosso Roda Mundo de hoje. Hoje, 14 de dezembro, está se finalizando a votação no colégio eleitoral nos Estados Unidos. Esse colégio eleitoral deve consolidar a derrota de Donald Trump, a vitória de Joe Biden. Aparentemente, não há possibilidades de nenhuma surpresa. Biden deve vencer. Vocês acham que esse resultado é o fim de Donald Trump? Vanessa, primeiro. Oi, gente, muito boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem aqui. Tive um pequeno problema aqui nos equipamentos. Bom, fim do trumpismo, não. Fim de Donald Trump, não. Trump aparece aí já como um player importante para 2024. É uma característica dessa nova direita, isso, né? Então, eles já saem de uma eleição pensando na próxima. O Trump, ele nunca saiu do palanque eleitoral, então, nesses 4 anos de governo, ele esteve em campanha durante todo o tempo, e ele continua em campanha agora, mesmo com a derrota eleitoral. Mas, além disso, além do fato dele ser um ator muito importante, o trumpismo, ou seja, tudo que ele representa para a política dos Estados Unidos, isso permanece. Então, o modo de fazer política, a agressividade, as mentiras, a falta de comprometimento com as instituições, de compromisso com a verdade, de compromisso, inclusive, com a ciência, com a vida, que foi isso que ele colocou aí na gestão da pandemia, isso continua. Um legado importante do trumpismo, a gente está vendo aqui no Brasil, com o negacionismo e a questão das vacinas, com todo modo como o Bolsonaro, que é o maior filhote de Trump, como o Bolsonaro tem tratado a pandemia e como o Bolsonaro faz toda essa gestão política. Isso é um legado Trump. E a questão é como se o trumpismo ele tivesse também a sua veia cultural, né? Então, toda essa questão que aqui no Brasil a gente ouve muito de gramichismo cultural, e toda essa caça aí às artes, a perseguição a cantores, a artistas no geral, tudo isso tende a continuar. Então, todo esse legado Trump vai permanecer na política internacional aí por um grande período. E o que é mais assustador é que a gente vê que movimentos bem obscuros como esse QAnon, eles tendem aí a ganhar mais força nos próximos períodos. Então,
é muito longe do trumpismo acabar um cara que teve 74 milhões de votos. Então, ele tem uma força nos Estados Unidos ainda que é muito grande. E mesmo com todo o que a gente considera toda uma gestão equivocada, todos os erros que ele cometeu, ele tinha aprovação de 46% da população. Então é isso, ele continua como um player e a gente vai ter que falar de Donald Trump ainda por um bom período. Tá sem som, Breno. Eu queria emendar essa questão sobre se é ou não o fim do Trump com um paralelo histórico. Mas durante toda a trajetória constitucional independente dos Estados Unidos, só teve um presidente que, tendo sido eleito, se afastou do cargo e voltou do cargo numa eleição subsequente a um intervalo em que outro governou. Foi Cleveland, no final do século XIX. Você acha que Donald Trump ambiciona se apresentar em 2024 e que ele teria chances de vencer as eleições de 2024? Você está perguntando para quem, Breno? Para mim? Você? É? Eu não ouvi meu nome. Bom, boa noite todo mundo, boa noite Lucas, Breno, Vanessa, Michele, quem está aí nos bastidores, quem está nos assistindo. Eu penso um pouco diferente da Vanessa nesse sentido. Eu acho que o Trump, aquele Trump que venceu a Hillary, que governou até agora, esse Trump, ele acabou, né? Essa fase, ela foi superada, foi pela sua vitória. Hoje o colégio eleitoral vai ratificar isso, muito difícil você ter qualquer tipo de revés. Não vou falar impossível, porque 2020 nada é impossível, mas é muito difícil você ter qualquer tipo de revés. Eu acho que daqui para frente, até o dia 23 de dezembro, quando são publicados os resultados dos estados, depois comecinho de janeiro, 5, 6 de janeiro, que vai ter a sessão no Senado, e o próprio vice-presidente do Trump, o Pence, vai no Senado pronunciar o resultado, e dia 20 a posse. Eu creio que é difícil que não aconteça. O Trump, ele teve, no meio do caminho, talvez, em toda a história dos Estados Unidos, um dos piores problemas que um presidente pode enfrentar, né? Não só nos Estados Unidos, mas a pandemia. São 300 mil mortes, né? São 300 mil pessoas mortas. A guerra do Vietnã, que foi a guerra que mais impacto teve sobre os Estados Unidos, se não me engano, teve 58, 60 mil mortos, talvez. Então, essa é uma carga pesada, né, que fica sobre ele. Outra questão é que ele sai do domínio da narrativa. Então, ele sai do controle da narrativa, um novo governo, um novo mandato, e os democratas vêm com tudo, né, porque eles estão com a derrota da Hillary ainda atravessada na garganta, e eles vêm para ocupar todos os espaços, e eles vão fazer a narrativa do fim do trumpismo de uma forma muito forte. Aí, no que eu concordo com a Vanessa, é que talvez o trumpismo, que é esse comportamento de extrema-direita, conservadora, nos costumes principalmente, e negacionista, que a gente vê também aqui no Brasil com o bolsonarismo, isso realmente deve perdurar. Mas eu arrisco a dizer que não teremos Trump no cenário, porque o próprio Partido Republicano ainda vai trabalhar tudo isso internamente. Não sei se ele sai em condições tão confortáveis para voltar. Você acha que o Trump é um cachorro morto? Não, acho que por uma característica pessoal dele, até ele não é um cachorro morto. Eu acho que ele vai continuar se debatendo como ele está se debatendo aí nesses últimos dias. Mas eu acho que a dinâmica da política estadunidense, a dinâmica da política americana, vai dificultar um retorno dele, né? A própria dinâmica do governo democrata, a dinâmica interna do Partido Republicano, os precedentes e o histórico dos Estados Unidos, e o fato dele ter 300 mil mortes nas costas dele por conta de uma condução muito problemática, né? Para não dizer inconsequente, irresponsável, genocida, necropolítica, durante a pandemia. E você, Lucas, qual a sua opinião? Alguém está com o microfone aberto. Sabe o que é? Vanessa? Fala, Vanessa. Não, eu só queria perguntar para a Ana, assim, bem rapidinho, porque
antes da eleição do Trump, muitas pessoas consideravam que o Partido Republicano ia conseguir neutralizá-lo. E hoje a gente vê o Partido Republicano como sendo praticamente o partido do Trump. Então, você acha que eles vão ter força para superar Trump? Rapidinho só. Ele não sendo o presidente dos Estados Unidos, não estando na cadeira da Casa Branca, com a caneta presidencial, acho que sim. Lucas, sua opinião. Vamos lá, boa noite, Breno, boa noite, Ana, Vanessa, boa noite a todos os espectadores, espectadoras que nos acompanham. É um prazer estar aqui pela primeira vez, já era fã do programa antes de participar, estou fazendo a minha estreia aqui muito feliz. Eu tento concordar com pontos da Ana e pontos da Vanessa, eu acho que isso salta aos olhos, eu acho que o Trump não está morto, eu acho que o Trump não acabou, não é o fim do Trump, mesmo porque surgiu na fala das duas uma categoria aí muito peculiar, que é o trumpismo. Assim como a gente se refere no Brasil ao bolsonarismo, que são duas correntes talvez novas aí dentro da direita, né, a extrema-direita, a gente, por exemplo, vê no Peru uma corrente fujimorista, com a filha do Fujimori aí ainda presente no parlamento, e levando votos, né, ela concorreu à presidência há uns anos atrás, agora está no imbróglio jurídico aí, enfrentando acusações, não sei nem se está presa, mas eu acho que o Trump não é o fim dele, eu acho que a existência dessa corrente que deixa o trumpismo prova isso. Agora, eu concordo com a Ana, assim, ele fez 74 milhões de votos com a máquina, né, e precisa ver como o Partido Republicano vai se comportar daqui para frente. Existe uma disputa grande ali dentro do partido contra uma candidatura dele. Já teve uma disputa grande ali na candidatura dele de 16, e a gente sabe que ele teve muito apoio dentro do partido porque era o presidente, porque estava concorrendo à reeleição. Eu acho, daqui para frente, eu acho que vai depender muito da disputa interna do partido. Vocês acham, pelo que a gente já conhece de informações sobre a formação do governo Biden, que ele promoverá algum giro importante em algum setor da política dos Estados Unidos, interna, econômica, direitos civis ou internacional? Aninha, você primeiro. Vou falar da política externa que eu estou acompanhando mais, né? A gente teve essa reunião aí dos 5 anos do Acordo de Paris, né? Com 77 chefes de Estado, qual o Brasil foi excluído, inclusive. E os Estados Unidos não participaram, mas no mesmo dia o Biden falou, no primeiro dia do meu mandato, os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris. É uma diferença, né? Você tem um governo Trump que passou todo o período negando esse multilateralismo, principalmente ambiental, né, questão climática, então aí já é uma diferença, né? Você pode ter, assim, algumas diferenças na política externa, não no sentido de um fim, de uma agressividade, né? Acho que a gente até já comentou isso aqui em outros programas, que os democratas, eles podem vir até, de uma certa forma, mais incisivos e mais intervencionistas, né? No sentido de Estados Unidos, polícia do mundo mesmo, né? Mas podemos ter mudanças nesse sentido do tipo, da forma da relação com a União Europeia, etc. E na política interna é a grande questão, né? O que eles vão fazer, o que o Biden vai fazer de diferente, porque na questão da economia, da geração de emprego, né? Porque esse era um dos pontos fortes do Trump com relação ao público norte-americano, os trabalhadores norte-americanos viam muita esperança com Trump de recuperação de emprego no enfrentamento à China e tudo mais. Você que acha, Vanessa? Breno, na troca aqui com o computador, eu perdi a pergunta. Se Joe Biden, a essa altura do campeonato, já passadas 2 semanas da última vez que nós fizemos esse balanço, com as indicações que ele tem feito para o seu governo, para o seu gabinete, com as declarações que a gente tem podido acompanhar, ele promoverá alguma mudança importante em algum setor da política externa ou interna dos Estados Unidos?
Legal. Eu acho que eu concordo com a Ana. Eu acho que, em termos, principalmente para a gente aqui no Brasil, essa postura que o Biden adota de não ser um negacionista climático já é super relevante, porque isso vai pressionar Bolsonaro a trazer respostas importantes com relação a desmatamento, a queimadas na Amazônia, Pantanal e etc. Isso para a gente é muito, muito relevante, né? Espero que nesse sentido ele consiga dialogar aqui com o Brasil para trazer uma mudança aqui para a gente. Eu também acho, por exemplo, com relação a Cuba, que foi algo que a gente já pontuou em outros programas, mas não tivemos muito tempo de avançar, eu acho que o Biden, ele tende a ir pelo caminho do Obama, de fazer flexibilizações. Agora a gente viu a atualização monetária em Cuba, de unificação das moedas. Então, isso tende a trazer melhorias significativas para a ilha, que está passando por momentos muito graves de desabastecimento, de medicação e vários problemas por conta do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Então, a flexibilização do turismo, por exemplo, permitirá o ingresso de divisas que será muito importante para Cuba. Nesse sentido, eu acho que muitas mudanças virão, mudanças até muito bem-vindas. Talvez, inclusive, com relação à Venezuela, tenha alguma flexibilização nessa política de sanções, o que também, para o povo venezuelano, será muito bom, né? Agora, no plano de ingerência, quanto à diminuição de uma ingerência sobre os governos e autodeterminação dos povos, isso eu acho que a gente tende a ver aí uma mudança na postura, nas práticas, né? Então, menos agressividade e discursos muito enfurecidos e mais ações como essa que a gente está vendo agora em Cuba, com essa ação de San Isidro, desse movimento, que é um movimento cultural, que tem um apelo muito forte aí com a opinião pública internacional. Então, mais essa volta do apelo, entre aspas, da democracia, de levar a democracia para esses outros países, que a gente sabe que vem com intervenção, que vem com essas práticas para se apropriar de recursos minerais, de recursos hídricos, etc. Mas é isso, né? É uma balança. Tem uma parte boa, mas, no geral, é ruim. Lucas, você que está voltando de Caracas, depois de uma longa jornada, como é que você interpreta a expectativa dos venezuelanos, do governo venezuelano, em relação a Biden? Sim, é muito interessante a gente analisar uma possível política externa do Biden, porque da parte de Caracas, eu entrevistei o chanceler Jorge Arreaza por 2 vezes. O primeiro eu fiz um quebra-queixo rapidinho com ele, e a segunda já foi uma coletiva que deu para explorar pontos mais profundos e tal. Mas nas 2 ocasiões, ele me disse a mesma coisa. Se eles quiserem dialogar, nós estamos aqui. Se não, nós venceremos da mesma forma. Foi exatamente essa aspas que ele usou. Se eles não quiserem conversar, nós venceremos da mesma forma. Então, da parte deles, parece que não há expectativa, né? O que vier é lucro, o que vier... até porque o presidente Nicolás Maduro, por diversas vezes, já chegou a dizer que estava aberto a conversar, inclusive, com o Trump. Em algumas vezes ali durante o mandato do Trump, o Maduro já deu essa sinalização. Então, o que eu pude sentir do governo venezuelano foi isso. Agora, para dentro dos Estados Unidos, é interessante talvez a gente olhar para a Câmara dos Representantes, porque ali a gente tem parlamentares que são considerados ali do setor progressista, do Partido Democrata, e que podem talvez exercer uma pressão ali por dentro, né, pelo legislativo, no governo do Biden. Eu recentemente li um artigo na Jacobin, na edição norte-americana, assinado pelo David Sirota, que é um dos editores da revista, e foi coordenador de campanha, se não me engano, um conselheiro ali do Bernie Sanders na campanha de 2020. E ele está propondo exatamente isso, assim, que esse setor progressista do partido, liderado pelo Sanders, né, force ali um apoio a Pelosi, que vai acontecer agora em janeiro, a eleição para chefe da Câmara, em troca de propor pautas como o Medicare for All, que é o plano de saúde que o Sanders propunha, né, e que foi taxado de socialista e comunista e tudo mais pelo Trump durante a campanha contra o Biden, né? Entendi. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta sobre os Estados Unidos. Esse giro do Biden, por mais limitado que seja,
alimenta o discurso de polarização que a ultradireita trumpista pode exercer? Ou seja, isso dará oxigênio para um discurso confrontacionista por parte dos seguidores de Donald Trump? Aninha? Que giro você está falando, Breno? Mudanças que vocês... São mudanças, por exemplo, que moderem a política internacional, que fazem com que os Estados Unidos se comporte com um perfil mais suave em relação a certos temas internacionais. Ou... Entendi. Uhum. E assim por diante. Eu acho que, por exemplo, se ele fizer qualquer gesto de mudança com relação à China, por exemplo, pode ser um super instrumento para os trumpistas, assim, né? Esse mesmo clima que a gente vive aqui no Brasil, né? Do pessoal que fala que é vírus chinês, que os chineses vieram... nos Estados Unidos tem esse debate muito forte, né? Os chineses estão nos invadindo, vieram roubar nossos empregos, tudo. Eu acho que sim. E mesmo com relação ao clima também, essa questão do meio ambiente, mas o que está mais quente hoje, na minha avaliação, é a relação com a China. Então, a gente observar como o Biden vai se comportar. Se ele for um pouquinho mais soft com relação à China, pode dar, assim, eles podem se sentir mais nessa situação de atacar o governo Biden por aí. O que você acha, Lucas? É difícil, né? Porque pelo que a gente pôde experimentar de 4 anos de Trump e pelo que a gente está podendo viver de alguns anos de Bolsonaro, tudo para essas forças é comunista, tudo é socialista. Então, assim, é muito delicado a gente esperar algo racional, né? Um discurso lógico, talvez, um ato contínuo dessas forças. Eu destacaria, Breno, talvez o papel que a imprensa vai começar a adotar daqui para frente com relação ao Trump, porque em 2016 rolou toda aquela meia-culpa, né, de jornalões norte-americanos dizendo que, olha, a gente não deu devida atenção à campanha de Trump, teve jornais, inclusive, que cobriam a campanha dele no começo, ali, quando ele era pré-candidato, na sessão de entretenimento. Então, talvez seja algo a gente levar em conta pelos próximos anos, como é que a imprensa vai se relacionar com essas forças que, assim, deixam crias, né? Não só dentro dos Estados Unidos, como pelo mundo. Você também tem essa opinião, Vanessa? Sim. E eu acho que é por isso que, para mim, o Trump está bem vivo, vivito e coleante, porque ele vai alimentar esse tipo de narrativa para ficar em alta, né? E é difícil ignorar a figura do Trump. O que o Lucas coloca é bem interessante, eu concordo absolutamente. Como a imprensa vai lhe dar um desafio tremendo, o que vem agora, né? Porque se der espaço, está alimentando o trumpismo, mas se não der, ele cresce nas sombras também, né? E foi assim que ele chegou onde chegou. Sem muito a... Vou colocar... Breno, só uma complementação com relação a isso. Claro. A dinâmica de governo, ela é como um rolo compressor, até em cima da imprensa, entendeu? Então, a imprensa ela vai cobrir o novo governo, e agora, esse primeiro ano, esse começo, vai ser assim, todos os ministros, secretário de Estado, isso vai dar uma eclipsada, por enquanto, pelo menos, no trumpismo, na minha opinião, assim, eu acho. Tem uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat. Eu vou começar pelo Lucas, essa pergunta, que diz respeito à Venezuela. Ele é o que veio mais recentemente deste vizinho sul-americano. A anunciada privatização de reservas de petróleo na Venezuela poderia viabilizar uma via de acomodação de interesses do bolivarianismo com o imperialismo americano? A pergunta é do Elcio Siqueira. Olha, Breno, eu acho que interesse comercial o governo da Venezuela tem e é legítimo ter, inclusive porque durante alguns anos ali, os Estados Unidos, historicamente, foi o principal cliente de petróleo da Venezuela, né? Eu acho que isso começou a mudar ali no finalzinho do governo Chávez e depois, né, com as sanções do Obama, mas, agora, uma acomodação de interesses do bolivarianismo, eu acho que não. Eu acho que não, porque
o governo venezuelano, o governo bolivariano do presidente Nicolás Maduro, tem muito claro quem são os inimigos e tem muito claro qual é o interesse explícito do governo norte-americano, seja quem for o presidente. Então, interesses comerciais acho legítimo e acho que a gente pode esperar, sim, a qualquer momento, na verdade, porque a Venezuela precisa de um respiro, né, um respiro financeiro, um respiro comercial. Agora, um interesse geopolítico, uma acomodação geopolítica, uma acomodação diplomática, eu acho difícil. Eu acho que o governo da Venezuela é bem resoluto em relação a esse tema. Tem uma pergunta de um outro espectador nosso, ainda sobre os Estados Unidos. Eu vou remeter essa pergunta para a Vanessa. Claro, se vocês quiserem comentar também sobre a questão que eu direcionei ao Lucas, sintam-se sempre à vontade, que é a casa de vocês. E eu sou o substituto aqui do mediador. Lucas Dorim, um xará do nosso Lucas. Se pensarmos o trumpismo enquanto movimento ideológico-cultural enraizado em setores da sociedade dos Estados Unidos, a revelia da institucionalidade, faz sentido pensar em mudanças, deve ser em movimentos, né, por troca de governo? Ou seja, o trumpismo pode começar com um fora Biden? Isso é o papel de qualquer oposição, né, gente? Eu acho. O papel de oposição é ser oposição. Fala aí, Vanessa, vamos ver. O que você acha? Então, é isso. Eu acho que, enquanto oposição, eles vão fazer o inferno da vida do Biden. Mas, justamente por ser um movimento ideológico-cultural e ter, não é como, não sei, um exemplo aqui, não é como o Serra perdeu uma eleição, não é como o Fernando Henrique perdeu uma eleição para trazer não aqui... Não é uma oposição tão civilizada, né? Não, e é um movimento, por exemplo, como o Lucas colocou, o fujimorismo persiste no... Acho que o melhor exemplo é esse que ele trouxe. O fujimorismo, ele persiste no Peru, apesar do Fujimori. O Fujimori está preso, a filha dele também está presa, mas já elegeu dois filhos, né? A filha, a Keiko, e o Kenji. Então, assim, enquanto esse movimento, eles vão fazer muito barulho, eu acho. Então, claro, a política do Biden, ela vai se desenvolver, assim, independente. Então, eu acho que eles não têm condição de mexer tanto na institucionalidade, né, os trumpistas aí. Porém, na sociedade, eles vão fazer muito barulho. E esses protestos muito violentos que a gente tem visto, armas, então... Eu acho que vem momentos muito emocionantes aí para a gente que cobre política internacional. Vai ser pesado. E só um último detalhe, Breno. Último detalhe. Parlamento. Vai ter muito embate no parlamento, porque o parlamento está muito equilibrado. Claro. E os democratas não têm maioria no Senado, né? Isso. O curioso nessa história toda é que, ao longo de mais de 200 anos de Constituição, jamais nos Estados Unidos houve um movimento político ideológico associado a uma liderança. Os Estados Unidos já teve presidentes fortes como, vamos lembrar, Lincoln, Roosevelt. Nunca existiu um lincolnismo, nunca existiu um rooseveltismo, sempre é ao redor das instituições. E o presidente que passa, acabou. A rotatividade é dada pelas instituições. Seria o primeiro caso de um movimento político ideológico associado não a um partido, mas associado a uma figura, né? A França tem o gaullismo, o Brasil teve o getulismo, a Argentina teve o peronismo, mas os Estados Unidos nunca tiveram um movimento associado a uma liderança, o que, de alguma maneira, responde um pouco à pergunta se o Trump é cachorro morto, né? Ele tem algum fôlego ali. Deixa eu mudar um pouco. Né? No seu sentido mais amplo. Claro, é uma coisa meio, assim, exótica, né? Porque é um homem provido de ideias e valores, mas ele tem seguidores. É o mundo moderno, é o mundo pós-moderno. Você não precisa ter ideias e valores para ter seguidores. O Bolsonaro é um pouco isso, né? Você tem muito lastro. Eu quero mudar para o tema Venezuela. No sábado que passou agora, o Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, que também é autoproclamado presidente da Assembleia Nacional e que já é futuro ex-presidente autoproclamado, das duas coisas,
ele convocou uma consulta popular contra as eleições realizadas no domingo anterior, no domingo dia 6 de dezembro. Ele convocou para o dia 12 de dezembro essa consulta popular. Lucas, qual é o balanço que você faz da situação atual do Guaidó e dessa consulta popular? Vamos começar por você, e você que está vindo com as notícias frescas da Venezuela. Bom, Breno, obviamente, eu acho que já era esperado, tanto pelos venezuelanos quanto por nós, que a votação do Guaidó ia ter mais participação do que a votação da eleição legislativa, né? Até porque a votação do Guaidó começou já na segunda-feira, e ela contou com um voto de venezuelanos no exterior, e você ainda tinha duas possibilidades de votar online, pelo Telegram e por um aplicativo norte-americano chamado Votes. O Opera publicou uma matéria, inclusive no sábado, no dia da consulta, fazendo referência a um estudo do MIT, apontando que era um aplicativo ultra vulnerável, que tinha apresentado já falhas em votações anteriores. Então, e além disso, a auditoria dos votos foi feita por eles. Então, era algo assim, na panelinha. Lucas, desculpa te interromper, mas deixa eu entender. A pessoa podia pegar o celular e votar? Perfeito. Eu não tinha que em lugar nenhum votar. E não fica claro em nenhum lugar, em nenhuma página web dessa consulta, se a pessoa pode votar mais de 2 vezes. Assim, eu imagino que não, obviamente, mas o requisito para você votar era escanear o seu documento, ou passaporte. Era isso. Resumo da ópera. Tô com a minha colinha. Como é que se evita que os mortos votem? Porque eu tenho o documento do meu pai e da minha mãe que já são falecidos. Se eu escaneasse, podia votar se eu fosse venezuelano? Pois é, eu acho que se a gente tivesse um órgão eleitoral por trás auditando essas coisas, a gente saberia dessas informações, né? Agora a gente vai ter que perguntar para o Guaidó e contar com a boa vontade dele de dizer a verdade, né? Mas ele não divulgou nenhum número. Até eu ia perguntar no começo para a Vanessa se ela tinha números. Eu não vi nenhum número. Foram tantos. Eles têm esse número, não? Dos resultados, Ana, tá aqui, eu tô com uma colinha aqui, quer ver, ó? Ao todo, eles estão contabilizando 6.466.791 eleitores. Pouquinho mais de 1 milhão do que a eleição legislativa. A eleição legislativa que aconteceu no dia 6 de dezembro, teve 5.264.104 votos, pouco mais de 31% de participação. Porém, a eleição presencial, que teve uma fase presencial, que foi no sábado, dia 12, teve só 3.200.000 votos. De acordo sempre com o Guaidó. Esses dados é público, tá no perfil do Twitter deles, a Consulta Popular por Venezuela, estou olhando aqui agora. E a participação digital, eles estão contando 2.412.000 votos. Enfim, eu conversei, logo que eu cheguei na Venezuela, que foi pelo dia 3, 4, eu conversei com o chanceler da Venezuela e conversei com o historiador Vijay Prashad, que estava lá como observador internacional. E os dois me disseram que, na verdade, o importante dessa eleição era demarcar a soberania venezuelana. Era conseguir um resultado legítimo, né, porque a Assembleia Nacional estava em desacato desde 2017, que a Assembleia é presidida pelo Guaidó. Então, reinstitucionalizar a Assembleia e dar um passo pela soberania do país em relação à comunidade internacional, já que os Estados Unidos e a União Europeia não reconheceram as eleições e tudo isso. E foi meio que uma disputa por participação. A gente vê que a oposição que segue o Guaidó e o Guaidó estão frisando muito nessa questão de que eles tiveram mais votos do que a eleição. Porque é uma disputa por legitimidade, é uma disputa por participação, por apoio, né? Eles estão usando até a hashtag aqui, a consulta matou a fraude de Maduro, sabe? É um discurso assim. Os Estados Unidos e a União Europeia já reconheceram a consulta, já reconheceram essa votação muito antes mesmo dela acontecer, mas os números são esses. Hoje, só mais um dado, Breno, hoje eu conversei com alguns venezuelanos próximos ao governo e alguns venezuelanos que são de movimentos sociais, que são militantes, ativistas. E todos eles me disseram que o clima na Venezuela é que isso é mais uma insanidade do Guaidó. Inclusive usaram esse termo comigo, é uma insanidade. Teve até uma companheira que me disse que, assim, ninguém que está vivo aqui na Venezuela acredita nesses números.
Então, o clima mais ou menos lá é esse, assim, não houve uma grande mobilização a favor dessa consulta, não há um temor do governo com relação a isso, muito menos da população, assim, o que eu ouvi hoje de venezuelanos que eu conversei é assim, olha, é mais uma peripécia do Guaidó aí, daqui a pouco vai acabar tudo isso, daqui a pouco a gente vai se ver livre dessa oposição que não participou das eleições, porque teve um senador da oposição que participou, que aceitou concorrer e que fez assento na Assembleia, né? Como é que vocês avaliam, Ana e Vanessa, a situação política da Venezuela depois das eleições do dia 6 e dessa consulta do dia 12? Vocês acham que os setores oposicionistas ligados ao Guaidó eles estão definitivamente isolados e derrotados? Quem começa? Vanessa. Ô, Breno, você tem que direcionar. Tá. Eu não estou percebendo, eu estou olhando para quem direciona. Ah, não dá para ver? Ah, não. Ah, bom, o problema não é meu, né? Você não está percebendo. Eu vou me lembrar de... Essa resposta é um pouco mais fácil do que sobre o Trump, né? Porque o Guaidó não tem um guaidonismo em torno dele. Não tem... enfim, é muito, muito peculiar o fato de que o Guaidó tem mais seguidores e aprovação fora da Venezuela do que dentro da Venezuela. Isso é algo que a gente ouve o tempo todo, de todo lado das análises. Dentro da Venezuela, ele não comanda a oposição, ele não é o líder da oposição, ele não é o porta-voz da oposição, sequer isso ele é. Foi uma aposta dos Estados Unidos, era um cara, sei lá, deve ter olhado e falado, pô, esse cara é bonitinho, vai pegar bem, falar que ele é o novo presidente, ele é bem asseadinho, limpinho e tal, melhor do que esses ogros, o Maduro todo, parece bárbaro, assim, aquela coisa de ficar pintando de comunista e tal. Então, essa aposta dos Estados Unidos fracassou completamente do Juan Guaidó. E o que aconteceu? A oposição, como o Lucas falou, ela se dividiu. Uma parte foi para a votação, uma parte não foi, né? E a que não foi, esse é um ponto muito importante, a parte da oposição que não foi já está cogitando participar das eleições de 2021, quando serão eleitos os governadores dos estados, acho que lá chama estado, não província, quando serão eleitos os governadores. Então, isso é um sinal super importante para ir normalizando as relações ali entre o governo e a oposição. Outro fato importante é que o Maduro já voltou a falar sobre retomar a mesa de diálogos com a oposição com a mediação da Noruega, que foi uma iniciativa e uma aposta há alguns anos e que fracassou por ação dessa oposição, que no momento de de assinar o acordo estava redigido, todas as partes tinham concordado, no momento de assinar o acordo, a oposição se retirou, pediu um momento, disse que voltaria, era algo como uma sexta-feira, que voltaria na segunda e nunca mais voltou, e assim morreram as negociações ali, a mesa de diálogos. Então, voltar a negociar aí com a oposição, e eventualmente a oposição concordando em participar em 21, então a própria União Europeia e esses setores que hoje apoiam o Guaidó, que deixam de reconhecer o resultado eleitoral, eles vão acabar também sendo levados aí a um reconhecimento do governo e a considerar que, bom, se a oposição está participando das eleições, então, né, não vai mais ter esse momento que a gente tem hoje de metade dos países reconhece, não chega a ser metade, né, 50 países reconhecem um presidente autoproclamado que foi tirado da cartola e o restante reconhece o presidente legítimo. E isso vai ser bem importante para que o governo Maduro tenha aí condições de negociar internacionalmente no futuro, não é para agora, mas negociar futuramente melhores condições para o país e enfrentar também aí de uma maneira mais forte, com mais força institucional e internacional, o bloqueio, as sanções que são impostas pelos Estados Unidos. Então é isso, assim, como o Lucas colocou, o importante desta eleição agora foi, primeiro também,
normalizar a questão da Assembleia, né? E agora a Assembleia pode votar leis, pode votar medidas anti-bloqueio, pode fazer o que uma Assembleia tem que fazer, que é legislar. Pode voltar aí a sua atividade normal, o que não conseguia fazer, porque a Assembleia estava em desacato, totalmente desconsiderada pela Justiça, e a Assembleia Constituinte, que foi convocada pelo Maduro numa ação ali bastante inteligente, uma astúcia ali naquele momento, mas não tem ali o mesmo poder, né? Não tem as mesmas funções que a Assembleia Nacional tem. Então, é isso. Eu acho que em breve a gente deixa de falar do Guaidó, que vai ser mais um de tantos opositores venezuelanos que passaram, mas que não trouxeram, de fato, uma ameaça real para o chavismo. Você, Aninha, o que achas? Então, eu acho que o Guaidó não caiu do céu. O Guaidó foi montado, foi preparado, né? O Guaidó, ele foi treinado, né? É um dos braços aí dos Estados Unidos, né? De desestabilização de regimes, né? Eles selecionam umas figuras, levam até para fora do país. E estava até recuperando uma matéria que saiu uma época na Brasil de Fato, que conta toda a trajetória de como o Guaidó foi produzido, né? Então ele vai ter treinamento naquele Canvas, lá no Centro de Ação de Estratégias Não Violentas, ou seja, e também não é a primeira vez que a Venezuela recebe esse tipo de estratégia. A gente teve aquela época no início dos anos 2000, né, com as guarimbas e tal, e coisas que eles fazem, por exemplo, recentemente fizeram na Nicarágua também, né, com infiltração na sociedade civil. Então, o que eu acho é o seguinte, a disputa pela Venezuela ela é muito internacionalizada, ela está totalmente internacionalizada, não é qualquer coisa para os Estados Unidos, são maiores reservas de petróleo aqui no mundo, na nossa região, né, na região da América Latina. Eles precisam de uma figura como o Guaidó, eles plantaram essa figura, até mais para desestabilizar o regime do que realmente para assumir poder e dar sequência, né? Essa consulta que eles fizeram agora do dia 12, você percebe que eles já desconversaram sobre a consulta. Então você pega o Guaidó esses últimos dias, ele só está falando agora no 5 de janeiro, nós vamos fazer um ato no 5 de janeiro contra a posse, ou estão falando das pessoas que foram encontradas mortas na costa, né, da Venezuela. Está um grande debate sobre essa questão, estão atacando o governo Maduro, né, por essas mortes, ou seja, já deu uma desconversada, porque não é essa consulta que dá legitimidade a ele, né? Quem dá legitimidade a ele são as forças externas, igual o Lucas falou, a União Europeia já reconheceu a consulta, os Estados Unidos. Ele precisa também continuar, porque ele administra os recursos, são recursos que são investidos, é grana que é investida para manutenção de um processo oposicionista. Então, isso é fato, mas também é fato que desde que Maduro assumiu, houve uma gradativa reconquista de terreno, né? Houve momentos aqui no Brasil, a imprensa brasileira, por exemplo, dava o Maduro como já totalmente fora a carta do baralho, né? Então, isso foi uma demonstração de uma série de ações que o governo Maduro tomou, a própria convocação de uma Assembleia Constituinte, a formação de uma Constituinte, ou seja, foi derrotando, foi ridicularizando e foi expondo para o mundo o que é o Guaidó, né? Tanto é que na eleição do 6 de dezembro, você já não tem mais os 50 países que outro dia apoiavam o Guaidó, reconheceu como ele presidente, tem bem menos países, né? Cerca de 15, 20 países que se colocaram nesse lugar assim que acaba a eleição. Agora, continua se eles vão trocar essa figura ou não, porque o Guaidó ele vai ficando desacreditado, vai ficando desgastado, mas não acaba esse intervencionismo, né? É uma forma de tentar desestabilizar a situação interna na Venezuela, e eles vão estrangulando, minando economicamente, você cria situação complexa interna de sobrevivência, né, das pessoas, e você vai minando a legitimidade do governo também, vai mantendo sempre nessa situação de tensão. Muito bem. Só rapidamente, acrescentar uma questão aí sobre a votação.
nas redes sociais teve várias denúncias de pessoas que votaram para fazer teste, que votaram com os dados de pessoas que já tinham morrido, ou inventaram dados e fizeram a votação meio que para testar se o sistema era verdadeiro. Mas é isso, como não é feito por uma instituição, como não foi feito por uma instituição do país, é até difícil de imaginar que isso pudesse ser a prova de fraudes, né? Então, não era a prova de fraudes e foi denunciada aí várias delas nos últimos dias. É que eles precisam mais do fato em si, eles precisam dessa narrativa, né? Ah, teve uma consulta, ninguém sabe direito, nem eles sabem direito quantas pessoas votaram, quem votou. Eles precisam demonstrar que o seguinte, constantemente, que o governo Maduro tem uma oposição consistente, ou que ele é questionado, ele não é reconhecido. Então, eles vão mantendo esse tipo de desestabilização, tentativa, né? Desestabilização. Lucas, uma outra coisa que é importante destacar, Breno, só rapidinho, é que, assim, não é brincadeira o que o Guaidó fez em todos esses anos, desde que ele se autoproclamou presidente, né? Ele tentou invadir com a suposta ajuda humanitária pela fronteira ali em Tátira, depois foi provado que estava por trás daquela tentativa de invasão mercenária ali com aquela empresa norte-americana, fica constantemente chamando as Forças Armadas para o golpe e não para, assim, tem um tweet dele aqui que eu estou olhando agora, que é do dia 13, de ontem, dizendo assim, o que farão as Forças Armadas no princípio de 2021, quando as protestas por falta de gasolina e gás estarão insustentáveis? Eles colocaram do lado da ditadura, ou seja, do governo do presidente Nicolás Maduro, ou se somarão ao grupo da transição? Então, assim, abertamente convocando para a insurreição, para o golpe, em público. Então, assim, esse discurso também de que o governo Maduro é uma ditadura é meio contraditório, até porque a gente vê o Guaidó agindo, o Guaidó falando, convocando para a insurreição, né? Você já imaginou se isso fosse nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Alemanha, onde é que estaria uma figura como o Guaidó a essa altura do campeonato? Eu acho o cara sobe no banquinho, né? Ele sobe no banquinho e fala que é o presidente. O único episódio de hostil contra o Guaidó foi quando o povo foi recebê-lo no aeroporto, uma vez que ele estava voltando de uma tour europeia, e conseguiram arrancar o sapato dele. Não sei se vocês lembram disso. Foi um episódio super cômico. Não, e um dos argumentos, aqui lembrando, um dos argumentos para questionar a legitimidade das eleições do dia 6 teria sido o alto nível de abstenção. Exatamente no mesmo dia, 6 de dezembro, teve eleições na Romênia. Não apenas a abstenção também foi de 70%, como o presidente da Romênia não indicou o líder do maior partido, que é o Partido Social Democrata, para formar governo. Indicou um ex-militar para tentar unificar a direita contra o partido que ganhou. E a União Europeia soltou uma nota elogiando o governo romeno por respeitar as regras da democracia e assim por diante. É uma coisa curiosa, né? É 2 pesos e 2 medidas. Deixa aqui entrar no nosso último assunto da noite, que é a Argentina. A Argentina... já temos aqui um pouquinho mais de 1 ano de governo de Alberto Fernandes, a fórmula Alberto Fernandes presidente, Cristina Kirchner vice-presidente, e a Câmara Argentina acabou de aprovar a legalização do aborto, e o texto segue agora para o Senado. Além disso, entrou em vigor uma lei que limita em 30% o espaço ocupado nas gôndolas de supermercado por uma mesma marca, uma clara lei antimonopolista contra os grandes monopólios do país. O objetivo dessa lei é impedir que essas marcas dos grandes monopólios, normalmente monopólios internacionais, expulsem a concorrência das prateleiras, pagando para os mercados pelo espaço, que é exatamente o mesmo mecanismo que existe no Brasil. Essas leis que vão sendo aprovadas na Argentina, imposto sobre grandes fortunas, legalização do aborto, essa lei antimonopolista. Como é que vocês avaliam essa estratégia do Alberto Fernandes? Ao invés de moderar seu programa em função da crise que atravessa o país, parece que ele está fazendo o oposto, parece que ele vai acelerando e aprofundando determinadas medidas para
marcar o seu governo. Qual é o balanço que vocês fazem disso? Vamos começar pela Ana. Ana, é para você. A gente quer começar pela Vanessa. Mas é com uma, é com outra. Só o Lucas que vai ser ele é mais não. Ele é por questão de gênero e de idade. Os mais velhos falam. Eu sou calouro. Muito bem. Então, eu acompanhei mais a questão do aborto nos últimos dias aí, acompanhei bem de perto. Aliás, de verde por causa disso? Estou de verde, tá vendo? Até dia 29 de dezembro, espero comemorar no dia 29 de dezembro, junto com elas, a vitória com a lei da interrupção voluntária da gravidez, né? Eu vejo, por exemplo, ele tem uma coerência, o Fernandes, porque ele falou desde a campanha que ia colocar o projeto, ele ia colocar o projeto naquela primeira semana de março, que foi justamente a semana em que a OMS decretou a pandemia, né, que foi logo depois do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, inclusive, ele estava com o projeto embaixo do braço para apresentar no Congresso, e não apresentou porque tudo mudou no mundo todo, né, na Argentina também, manteve um diálogo com as organizações. Eu, assim, acompanhando a política argentina, eu tenho uma impressão que eu até queria dividir com os colegas para ver. Eu, assim, acompanhando. Tem um retorno aí, alguém. Uhum. Então, eu fico pensando assim, parece que a Argentina está numa situação de maturidade política também, né? A sensação que você tem é de maturidade política e que estão se cumprindo os mandatos, né? As pessoas foram eleitas, né? O presidente foi eleito, a vice-presidente, os parlamentares, e tem um diálogo maduro, um diálogo bem civilizado, inclusive, sobre os temas realmente, né? Então, a sensação que eu tenho, e tem apoio popular, eles têm um apoio popular, com todos os problemas que estão enfrentando com relação à pandemia, que dá sustentação também para essa política dele de coerência, de mandar os projetos mesmo e sustentar os debates no parlamento. Os debates são sustentados em alto nível, inclusive, no debate, no diálogo com a oposição, inclusive, a oposição também. Então, eu vejo, assim, a gente vê até com uma certa inveja, assim, a situação da Argentina hoje. Tua opinião, Vanessa? Bom, é isso. Alguém comentou aqui no chat que inveja da Argentina. A Argentina tem um presidente, né, Breno, para começar, assim. Então, isso faz uma diferença tremenda. Estamos vendo aqui que não ter um presidente, a gente está pagando um preço muito, muito alto. A questão do aborto é uma questão bem, bem complexa aí, né? Ele, como a Ana falou, ele já pretendia levar esse debate no meio do ano, o fez agora, não sem muitas críticas pelo momento em que o fazia, né? Porque no meio da pandemia é um assunto polêmico que gera paixões, aí move paixões. A gente viu a praça, ao mesmo tempo que estava pintada de verde, tinha ali os pontinhos azuis também, que é o pessoal pró-vida, né? Que se autodenomina pró-vida, como se... Enfim, não vou nem entrar nesse debate. Mas aí o que acontece? O Fernandes, ele está aproveitando o capital político que ele tem. Então, ele está, segundo uma pesquisa recente publicada pelo CELAG, que é o Centro de Estudos de Geopolítica da América Latina, ele tem 57% de apoio. É uma ótima taxa de apoio em um momento de pandemia em que todos os presidentes, todos os políticos do mundo estão super questionados. E a questão do aborto está com apoio de 54,7%. Então, assim, era um momento bem, apesar, né, de estar ainda no meio da pandemia, mas era um momento oportuno. No ano que vem, teremos eleições para renovar metade, mais ou menos, acho que metade da Câmara e um terço do Senado. Então, é um ano complicado para uma pauta tão delicada, né, que gera tanto debate. Então, era agora ou nunca. E como era uma promessa de campanha, então é muito importante que ele tenha feito isso neste momento. Com relação à lei da gôndola, a Argentina está numa crise econômica grave.
é um país que tem uma produção alimentícia muito forte, e quem conhece a Argentina provavelmente já se deparou com a seguinte cena: você andando em uma quadra, você provavelmente vai encontrar como se fosse uma mercearia pequenininha, com frutas, legumes, de produção local. Então, valorizar a produção alimentar do seu próprio país e o pequeno produtor, porque a lei também fala de apoiar o pequeno produtor, é super importante para quê? Para não aumentar o desemprego, para não criar aí uma nova onda de êxodo rural, né, de pessoas que, por não conseguir vender sua produção, acabem indo para a cidade ou qualquer coisa assim. Então, e não só essa lei, né? A Argentina, eles têm um gabinete pensando em alternativas de geração de emprego e renda para assim que acabar a pandemia. Então, são várias, a gente pode esperar que em um período aí não muito longo teremos mais iniciativas com esse objetivo de fomentar aí a pequena produção, o artesanato, para não agravar ainda mais a situação econômica que o país vive e não impactar mais a questão do desemprego, né? Não aumentar os índices de desemprego e de pessoas que dependam de auxílios do governo. Voltando sobre a questão do aborto, algo muito interessante que eu esqueci de falar, é que a lei do aborto, ela vem acompanhada de um projeto chamado 1000 Dias, né? Plano dos 1000 Dias, que é um acompanhamento das crianças até 3 anos de idade. Então, na votação anterior, de 2018, ficou muito marcada a questão das pessoas defenderem as duas vidas, né? Dizerem, não, a gente não pode defender o aborto, tem que defender as duas vidas, tem que dar condições para as mães terem essa gestação, levarem a gestação adiante, com o apoio do Estado, um apoio financeiro. E aí, então, o Alberto vai e apresenta também, junto, o plano dos 1000 dias, que já responde a essa demanda. A mulher que precise de apoio terá o apoio, então tem um apoio aí para evitar a mortalidade infantil, a desnutrição e prevenir a fome, né? Então, toda essa questão da vulnerabilidade, o que é um golaço, se a gente pensar, porque tirou o argumento deles de que bastava só assistir aí às gestantes. Então, basta assistir às gestantes? Vamos assistir às gestantes, mas vamos garantir também que, em caso de uma interrupção de gravidez, se esse for o desejo da mulher, isso seja feito de uma forma segura e gratuita, né, com segurança, com gratuidade e todos os acompanhamentos necessários por parte do Estado. Vanessa, Ana e Lucas, vocês são otimistas sobre a possibilidade de aprovação da legalização do aborto no Senado? Eu nunca sou otimista. Não, eu sou porque eu vi as contas delas, as meninas do movimento, as organizadoras, nas contas delas está passando. Faltam quantos? Tá passando por quantos votos? Eu vi que faltavam 4 votos. Pouco, tá nessa fronteira aí. 3, 4 votos. E a Cristina, e aí eu estava lendo ontem que a Cristina, ela tá, porque o voto de Minerva é dela, né? E ela não se pronunciou. Agora, a igreja está fazendo um lobby pesadíssimo para não passar. Então, eu tendo a achar que vai passar, mas otimista não é exatamente uma palavra que me defina. Então... O que você acha, Lucas? Talvez eu esteja otimista também, Breno, até por conseguir enxergar uma habilidade política tremenda do governo, né? Do governo argentino, do Fernandes. Eu queria só destacar alguns pontos aqui. O Fernandes herdou um país numa crise econômica gravíssima. O Fernandes começou um governo já com um atrito diplomático sério, ali, considerável, com o principal parceiro econômico e estratégico na região, que é o Brasil. E veja, o Fernandes e o Bolsonaro vieram ter o primeiro encontro agora, acho que no começo de dezembro ou final de novembro, né? Tem pouquíssimos dias que eles se encontraram pela primeira vez. E pega o país numa crise econômica e resolve dar asilo para o Evo Morales, uma conjuntura desfavorável aqui na região, dominada pela extrema-direita, né, no continente, e compra essa briga e se sai muito bem, tanto é que o Evo agora volta, teve aquele ato, então foi uma vitória para o Fernandes isso.
E pode parecer que não, assim, que não é um tema que se discute tanto em geopolítica, mas ele pegou a morte nos maiores ídolos do país, que foi o Maradona. Ali ele poderia ter escorregado lindamente. Maradona, que é considerado pelos argentinos o maior jogador do mundo e um dos melhores argentinos. Né? Exato. Geralmente a gente não discute esse tipo de coisa em geopolítica, mas ali ele tinha uma brecha que ele poderia escorregar, mas não, condenou ali os episódios localizados de excesso, já condenou a polícia ali, e passou bem sobre isso, assim, conseguiu, decretou luto, enfim, foi uma passagem tranquila ali para o governo, então talvez eu esteja otimista também com relação a isso. Muito bem. Meus caros, esse é o último Roda Mundo do ano. Nós vamos suspender nossas atividades para retomá-la em janeiro. Nós vamos retomar, aviso aos distintos espectadores e às distintas espectadoras, que nós vamos retomar na segunda-feira, dia 18 de janeiro. Teremos um mês de folga desse nosso Roda Mundo, que estreou em caráter quase experimental ao findar o ano de 2020. Como não podia deixar de ser, eu vou fazer uma pergunta que cada um de vocês vai responder com uma só palavra. Melhor ou pior? O ano de 2021 será melhor ou pior? Vai pela Aninha, depois Vanessa e por fim o Lucas. E já podem Melhor. Tchau, gente. Obrigada. Muito bom estar com vocês aqui sempre. A gente está na área aí, nas relações internacionais, nas análises internacionais, e em janeiro a gente volta. Bom, gente, acho que vai ser pior ou tão ruim quanto. Muito obrigada pelo convite, por nos aguentar aí durante todo esse período, e 2021 estaremos aqui, se sobrevivermos. Lucas. Eu sou um otimista convicto e incurável, acho que vai ser melhor. Eu agradeço muito, Breno, Ana, Vanessa, obrigado a todos que assistiram. Gostei muito de participar, me convidem mais vezes. Fale com os seus chefes. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, também da Stephanie, que não pôde estar hoje. Nós vamos continuar com o Roda Mundo a partir do ano que vem, a partir do dia 18 de janeiro. Quero agradecer a audiência, especialmente a quem remeteu perguntas para o programa, quem contribuiu com o Superchat, se tornou membro do canal do Opera Mundi no YouTube. Enfim, nós queremos sempre mais e mais oferecer aos nossos espectadores, espectadoras, aos nossos leitores, sempre com apoio dos nossos parceiros, como o Diálogos do Sul, o material da melhor qualidade possível para o acompanhamento da situação internacional, para a análise da situação internacional. Esse é o papel desse nosso programa, o Roda Mundo. Um grande abraço a todos e até o dia 18 de janeiro. Vocês ainda vão me ver no Opera Mundi, em alguns outros programas antes de terminar o ano, mas é só mais alguns dias. No final dessa semana, nós vamos encerrar o expediente na lojinha, o site continua em sistema de plantão, mas os nossos programas permanentes de vídeo no canal do Opera Mundi no YouTube sofrerá aí um intervalo, que, dependendo do programa, será um intervalo de uma quantidade maior ou menor de semanas. Um grande abraço a todos e muito obrigado por nos prestigiar com a sua audiência. Boa noite. Breno, vai ser melhor ou pior 2021? Eu acho que vai ser pior. Ficou 2-2, então. Como se diz? Vai piorar muito antes de começar a melhorar. Sempre que puder piorar, vai piorar. É isso aí, gente. Eu acho que vai ser melhor porque vai morrer menos gente de Covid. Eu tenho esperança na vacina. Mas até o final do ano eu não vou estar vacinada ainda neste ritmo que estamos, então não sei. Não, mas só da gente preservar a vida, gente. Preservar pessoas. Eu acho que por uma questão etária eu serei vacinado antes de vocês. Seguramente, Até junho, os professores não serão vacinados em junho. Esse seguramente foi quase ofensivo. Não, só da gente poder preservar a vida, vai ser melhor. Boa noite a todos e a todas. Em nome das pessoas dos grupos de risco, dos mais velhos, eu digo boa noite. Até a próxima. Tchau.